Queridas irmãs, queridos irmãos, muita paz em Jesus. O nosso tema de hoje vai falar sobre a vida além da vida. O Espiritismo tem a respeito deste assunto posições especialíssimas e através de uma linguagem comum, objetiva, mas com informações profundas, vinda dos espíritos superiores, nós vamos entendendo o real significado da nossa vida material e da vida que nos espera além do fenômeno que nós convencionamos chamar de morte. Em O Livro dos Espíritos, a obra fundamental da codificação, Kardec, na parte segunda, que cuida do mundo espiritual, tem no capítulo 9 várias perguntas dirigidas aos espíritos e eles nos esclareceram acerca do que nos acontece após a morte. E vamos ver que toda a argumentação trazida pelos espíritos a Allan Kardec, neste capítulo 9, parte segunda do Livro dos Espíritos, tem por objetivo nos insuflar a esperança, a boa vontade e a certeza de que as lutas materiais são passageiras e insignificantes diante da eternidade que nos espera. A vida que nós vivemos neste corpo material, que vai do berço ao túmulo, e que o homem profano diviniza, entendendo que é o valor maior de sua existência, é uma fração diminuta da nossa vida espiritual. Nós vamos destacar 3 perguntas, embora o capítulo 9 seja longo, nós vamos destacar 3 perguntas importantes para a perfeita compreensão da vida espiritual. A primeira delas é a pergunta 154. E ela vai trazer para nós espiritualistas, para nós conhecedores da doutrina espírita, um consolo e uma esperança muito grande, e afastar de maneira definitiva o que nós poderíamos chamar de medo da morte. Então, Kardec, preocupado com esse medo, que é muito comum na civilização ocidental, ele indaga aos espíritos. Durante o fenômeno do desprendimento do nosso corpo espiritual, da matéria do nosso corpo material, o espírito sofre? Ou em outras palavras mais incisivas e mais objetivas, morrer dói? Os espíritos responderam a Kardec: de forma alguma. De ordinário, o homem sofre muito mais durante o período em que ele transita aqui na Terra, utilizando esse corpo material, do que durante o fenômeno do desprendimento, que significa uma verdadeira libertação para o espírito. É importante introjetarmos esse conhecimento, ou seja, que o fenômeno através do qual o nosso espírito se desliga do corpo material a fim de vivenciar na pátria verdadeira, que é a pátria espiritual, a sua vida eterna. Importantíssimo, meus irmãos, porque muitas vezes nós sofremos desnecessariamente, dando uma dimensão imensa aos problemas que não são tão grandes assim.
Se nós começarmos a olhar a nossa vida com a eternidade que nos espera, as dores, os desafios que pontuam na vida de todos nós, porque esse mundo é um mundo de provas e de expiações, elas são pequenas, circunstanciais, passageiras. E olhando para trás, quando nós estamos na pátria espiritual, vamos ver que aquilo que nós achávamos que era um problema relevante, que aquele desafio que se nos apresentou como sendo muito grave, diminui sensivelmente o seu tamanho. Mas se nós nos apegarmos às coisas materiais, se nós começarmos a dar excessivo valor aos bens da vida material, nós começamos a sofrer inutilmente por coisas e situações que, na verdade, não são relevantes. No livro Obreiros da Vida Eterna, ditado pelo Espírito André Luiz e psicografado por Chico Xavier, ele conta uma história tristíssima, que é o desencarne de Cavalcante. Cavalcante era um homem bom, passou a vida inteira renunciando aos seus próprios interesses. Passou a vida inteira ajudando o próximo. Passou a vida inteira colocando os interesses dos seus companheiros na frente dos seus próprios. Mas, infelizmente, Cavalcante tinha uma visão do futuro completamente deturpada. Católico, fervoroso, entendia Cavalcante que após o desligamento do corpo material, após o fenômeno que nós convencionamos chamar de morte, ele só tinha duas opções: o céu ou o inferno. O inferno, para Cavalcante, segundo os dados fornecidos pela sua religião, era uma região de intenso sofrimento, o chamado fogo eterno. Então, Cavalcante entrava em desespero quando pensava que ia para o inferno. E na sua bondade, na sua simplicidade, na sua capacidade de ser humilde, Cavalcante entendia que não merecia o céu. Então não tinha opção. Se ele não merecia o céu, ia para o inferno. E aí ele entrava em parafuso. A preocupação dele foi tão grande com esse falso dilema que ele começou a achar que ele não podia morrer. Ele tinha que ficar o máximo possível por aqui. Estava com um câncer intestinal, já há muito tempo internado num hospital. As cirurgias realizadas não surtiram o efeito esperado e Cavalcante, segundo a expressão do autor espiritual, apodrecia em vida, mas não queria morrer. Ele estava cercado de amigos espirituais que vieram ter com ele exatamente para ampará-lo nesse momento. No entanto, ao invés de se entregar, relaxar e seguir com eles, porque ele teria, como teve, um lugar na pátria espiritual de sossego, de boa vontade, de trabalho produtivo, porque era de fato um espírito bom. Ele fica ali apegado à matéria, mentalizando a necessidade de viver um pouco mais, que um médico desavisado, materialista, acaba lhe aplicando a eutanásia. E aí houve um entorpecimento, não só do corpo físico, mas por derivação também do corpo espiritual, e esse desligamento
que era para ser tranquilo, suave, sem nenhum trauma, como os espíritos explicam a Kardec na pergunta 154, gerou para Cavalcante uma situação de confusão mental, de sono não reparador, mas um sono confuso, um verdadeiro pesadelo. E ele custa, então, a se integrar, a despertar na pátria espiritual. Olha como a visão equivocada de qualquer fenômeno pode gerar para nós consequências desastrosas. É também de um mentor espiritual a história altamente ilustrativa de um alto comerciante, o dono de uma empresa de tecidos, um verdadeiro complexo têxtil, que de repente começou a ter prejuízo. E desesperado pelos prejuízos que a empresa então estava impondo à sua riqueza já tradicional, ele comete a insanidade, o ato mais tresloucado que nós podemos praticar, que é o suicídio. E chega na pátria espiritual absolutamente descompensado. Passa anos em sofrimento inenarrável. Depois de 30 e tantos anos, quando ele consegue se equilibrar, ele lembra dos filhos. Eram 4. E ele pensa, coitado dos meus filhos, devem estar todos na miséria, porque quando eu os deixei, nós já estávamos em situação financeira desesperadora. Ele é autorizado uma visita à sua família material e ele vem acompanhado dos seus mentores. E qual não é a surpresa quando ele aqui chega e vê todos eles nadando na facilidade? E ele não entende, mas como é possível isso? E vai pesquisar e vê que 5 ou 6 dias depois do seu suicídio, estourou a Segunda Guerra Mundial e os valores dos tecidos subiram assustadoramente. E a empresa que estava em uma situação praticamente de falência, ela floresce e se torna novamente um ponto de riqueza destacado no Estado. Então, olha que às vezes o que hoje nos parece um grande problema, amanhã não é nada. A perspectiva do tempo vai nos proporcionar a visão exata dos desencontros que muitas vezes nós não temos a paciência de esperar o desastre. Na pergunta 165, eu disse que destacaria apenas 3 do capítulo 9 da segunda parte do Livro dos Espíritos, que nos fala da vida espiritual. Kardec indaga aos espíritos superiores: o conhecimento do espiritismo tem alguma influência no bem-estar, na segurança, no equilíbrio depois do fenômeno da morte? O conhecimento do espiritismo trará para aqueles que o têm alguma vantagem no mundo espiritual para enfrentar a nova vida que vai se nos apresentar na pátria futura? Responderam os espíritos: muitíssimo, muitíssimo. Por que muitíssimo? Porque se nós sabemos que a vida material é um átimo, um segundo da nossa existência eterna, se nós sabemos que após o fenômeno da morte, o que nos espera é a vida, e que essa vida no mundo espiritual é plena, é cheia de atividades,
nós continuaremos exercendo trabalhos que nos enriquecem o intelecto e que nos educam os sentimentos, tal como fazemos por aqui. O Espiritismo nos fala que no mundo espiritual nós vamos encontrar lugares em tudo por tudo semelhantes ao que nós encontramos aqui na Terra. Que a Terra é, na verdade, uma cópia imperfeita desse mundo astral. Lá nós vamos ter família, lá nós vamos ter trabalho, lá nós vamos ouvir música, lá nós vamos desenvolver a nossa arte, lá nós vamos conviver, vamos planejar tarefas novas, vamos viver, afinal, como estamos vivendo por aqui. E é tão importante esse conhecimento, meus irmãos, que em algumas civilizações antigas, como no Egito, quando os sacerdotes, aqueles que praticavam a religião fechada, hermética, e tinham esse conhecimento, mas não divulgavam, cobravam valores altíssimos para ensinar aqueles que tinham dinheiro e podiam pagar o que o homem iria encontrar depois da sua passagem para a pátria espiritual. Hoje, o Espiritismo nos dá isso gratuitamente e nos dá com uma linguagem acessível, porque os orientais também conhecem o fenômeno do desdobramento, a existência das colônias espirituais, a existência dos hospitais na espiritualidade, das escolas, do trabalho que lá se realiza, mas eles traduzem esse conhecimento em uma linguagem muito hermética, muito fechada, muito incompreensível. E somente os iniciados é que conseguem destrinchar o que aquilo significa. O Espiritismo, então, vem gratuitamente oferecer para nós esse conhecimento que será de profunda valia para o processo de adaptação. No livro A Vida Continua, também de André Luiz e também da psicografia de Chico Xavier, nós vamos encontrar uma história muito interessante para aqueles que ainda não têm muita noção dos princípios básicos da doutrina espírita. Uma senhora muito jovem, Evelina, na casa dos 20 e poucos anos, já casada, mas sem filhos, adquiriu um câncer. Fez diversos tratamentos e nenhum deu resultado. Ela então resolveu fazer, até por sugestão de um dos médicos, uma estação de águas em Caxambu. E lá ela foi e encontrou um senhor que também estava com a mesma questão de saúde que ela. E fizeram amizade, talvez até ligados pelos interesses imediatos do tratamento da doença. Ele morava em São Paulo, ela morava no Rio. E assim que ela volta para o Rio de Janeiro, os médicos resolvem a fazer uma última tentativa, uma nova cirurgia. E ela então se prepara para essa cirurgia. Quando ela acorda, ela acha que o hospital está diferente daquele no qual ela sempre era internada para fazer qualquer procedimento. E quando a enfermeira, a primeira vez que vai falar com ela, quando ela volta a si, segundo ela, da anestesia, ela acha o hospital estranho, comenta com a enfermeira, mas a enfermeira dirige a ela uma pergunta fundamental. Você está bem? Ela falou, estou ótima. A cirurgia, de fato, foi um espetáculo. Eu não estou sentindo mais nada. E aí a enfermeira fala, isso que interessa. Se você não está sentindo mais nada, se você está bem, é tudo quanto a gente queria.
E com o passar do tempo, ela vê que não recebe visitas. O marido não vai visitá-la, a mãe, o pai, os irmãos não vão visitá-la. Ela então reclama: aqui nesse hospital é proibida a visita? A enfermeira então diz: não, não é proibido, porque eu estou estranhando que até hoje já passaram-se alguns dias, ninguém veio me ver. Ela falou: mas o importante, você está internada aqui para o seu bem-estar, para a sua cura. Você não está se sentindo bem? Ela falou: estou ótima, como eu já disse, não sinto mais dor, não tem mais nada. A cirurgia, de fato, foi um sucesso. Falei: então não se preocupe com a visita. Na verdade, meus irmãos, ela já havia desencarnado. Ela já estava em um hospital no mundo espiritual, se refazendo. Mas foi tão suave a passagem que ela sequer percebeu. E a primeira vez que ela sai do quarto e circula pelos jardins, pelos parques, próximo ao pavilhão onde ela estava hospedada, ela ouve as pessoas conversarem a respeito de morte, de ter deixado a família na terra. Então ela fala: eu acho que aqui é um hospício, que as pessoas estão achando por aqui que nós morremos. Até que ela encontra com aquele senhor que ela havia conhecido em Poços de Caldas. E ele está com a mesma sensação que ela. Falou: eu não estou entendendo. E você é do Rio, está nesse hospital. Eu sou de São Paulo, estou nesse hospital também. Eu também estou me sentindo ótimo, estou perfeitamente curado. Mas eu estou ouvindo essa conversa de que aqui é um abrigo para pessoas que já deixaram a terra. Vejam, meus irmãos, como o passar para o mundo espiritual, dependendo de como nós vivemos por aqui, é suave. Porque duas coisas, como disseram os espíritos Allan Kardec na pergunta 165, são determinantes. O conhecimento, ou seja, o desapego que nós devemos exercer das coisas materiais, deixar de pensar que a casa é minha, que o emprego é meu, que o filho é meu, que a mulher é minha, que a mãe é minha, porque nada disso é nosso. Isso são circunstâncias que nós estamos vivenciando por agora. Outras virão, às vezes bem melhores, inclusive com o encontro daqueles que nos precederam nessa transição para o mundo espiritual. E, finalmente, na pergunta 159, Kardec indaga, e essa talvez seja a mais importante: como é que o espírito se sente quando tem consciência de que já está no mundo espiritual? Qual é a sensação que ele tem? Aí os espíritos responderam: depende. Depende de quê? Vai depender da forma como esse espírito vivenciou as experiências aqui na Terra. Conta um dos biógrafos de Francisco de Assis, que desencarnou muito novo, com 43, 44 anos, mas extremamente doente, com o corpo material muito sacrificado por várias doenças que ele teve ainda muito jovem. E quando ele estava sozinho apenas com o Frei Leão, quando ele dá o último suspiro. E quando ele abandona o corpo material e sai e olha seu corpo material, a fim de agradecer a oportunidade que aquele corpo lhe deu nessa existência, ele olha e acha o rosto dele muito feio. Olha, nossa, mas eu estou acabado. Está cheio de ruga, tem olheira, tem pelanca, está horrível. Aí o que ele faz? Ele magnetiza o cadáver e vai consertando o rosto dele, o que hoje os especialistas fazem muito bem, não é?
com os corpos. Ele mesmo faz com o corpo. E Frei Leão leva um susto quando vê aquele cadáver inicialmente, aquele corpo acabado, desgastado pelas lutas intensas da vida que foi de Francisco de Assis, ele se rejuvenescendo, a pele se expandindo, as rugas acabando, o inchaço desaparecendo. O que é isso? Um espírito de alta hierarquia que passa por aqui e tem plena consciência de que as experiências materiais são importantes. Sim, importantíssimas, senão nós não estaríamos aqui. Mas no contexto da eternidade, elas são pequenas. Então, como é que o espírito se sente quando ele vê que de fato já deixou a carne? Depende, diz os espíritos. Se for um espírito que cumpriu a sua missão, que seguiu o seu planejamento reencarnatório, que soube enfrentar os desafios com equilíbrio, com coragem, com discernimento, ele vai se sentir maravilhosamente bem na pátria espiritual. O doutor Inácio Ferreira, médico, diretor do Sanatório Espírita de Uberaba, por mais de 50 anos, nos contou como foi a recepção de Chico Xavier quando ele deixou seu corpo físico. Diz o doutor Inácio que nem perto, muito perto, ninguém podia chegar, porque veio de planos superiores um facho de luz que era absolutamente isolante. E por esse facho de luz, alguns espíritos desceram para se encontrar com Chico. E diz o doutor Inácio que, embora não tenha visto, ele sabia que no fim daquele facho de luz estava Jesus. Então, se nós vivemos aqui na Terra como um bom cristão, com o conhecimento que a doutrina espírita nos dá da vida espiritual, da necessidade de cultivarmos o bom humor, a serenidade, a paciência, nós vamos chegar em situação bastante agradável no mundo espiritual. Mas e aqueles que infelizmente não souberam viver? E aqueles que infelizmente aproveitaram, ou melhor, não aproveitaram as oportunidades que a vida lhes deu e só praticou atos que vêm em demérito da sua própria evolução. Os espíritos recalcitrantes no mal, os revoltados, como é que eles se encontrarão na parte espiritual? Os espíritos superiores nos dizem que realmente eles encontrarão lá o que plantou aqui. Como disse muito bem a leitura preparatória, se nós queremos ter um futuro mais promissor, é preciso desde agora ir semeando amor, carinho, compreensão, perdão, essas virtudes que exigem de nós o verdadeiro sentido dessa vida. No filme Ghost, que ficou muito famoso, que todo mundo assistiu, tem uma cena muito significativa, já no final do filme, quando aquele rapaz que assassinou o sócio, mandou assassinar o sócio, e agora estava querendo matar a mulher e a médium, porque foram lá bloquear o dinheiro e tirar o dinheiro da conta. Quando aquele gancho de metal balança, bate no vidro, e aquele vidro vem no peito dele e enterra, e ele desencarna ali, aparece, ainda bem que a cena é rápida, porque é bastante triste, aparece aquelas sombras negras, parecendo umas aves, uns fantasmas, e seguram o corpo espiritual dele e tiram dali. Então, como é que o espírito vai se sentir no mundo espiritual?
Se ele semeou durante a sua estada aqui na Terra palavras, pensamentos e atos de amor, ele vai colher tudo isso do lado de lá. E se ele se desvirtuou do caminho e acabou praticando grandes desatinos, infelizmente, ele vai passar por processos dolorosíssimos no mundo espiritual. E aí tem uma informação preciosa que nós não podemos esquecer. A bênção do conhecimento da vida espiritual vai gerar essa consciência de que nós continuamos vivos. Mas e o materialista? Não o materialista vulgar, que nem sabe o que é materialismo, mas fala que é materialista. Aquele materialista convicto de que após o fenômeno do desencarne é o nada, é o vazio, é o fim. Esse, meus irmãos, custa muito acordar no mundo espiritual. Esses, na verdade, sofrem, às vezes, por séculos. André Luiz, no livro Os Mensageiros, diz que visitando uma organização que se situa entre a colônia Nosso Lar e a Terra, passaram por lá uma noite e ajudaram as pessoas que cuidavam daquela instituição beneficente a energizar pessoas recém-desencarnadas, para dali encaminhá-las às respectivas moradias espirituais. Até que ele é levado a um salão, ele diz que é bem grande, enorme, e ele vê inúmeras camas colocadas ao redor do chão. O ambiente não é iluminado, é escuro, e quando os enfermeiros chegam com as lanternas e iluminam o ambiente, ele enxerga múmias, corpos espirituais mumificados. E ele leva um susto e indaga ao diretor da instituição. O que significa isso? Que múmias são essas? Então ele explica. São os materialistas, aqueles que acham que após o desencarne é o nada, é o vazio, é o fim. Até que isso se dissolva na mente dele e eles tomem consciência de que não é verdade, pode passar meses, anos e até séculos, diz o autor espiritual. Então, meus irmãos, para que nós possamos esperar no futuro, que ninguém sabe quando vai desencarnar, se é agora, se é amanhã, se é daqui 10 anos, 50 anos, para que nós tenhamos na vida espiritual consciência da nossa posição e possibilidade de continuarmos lá um trabalho produtivo, é preciso que nós eduquemos o nosso pensamento, cuidemos do nosso pensamento, desejemos a evolução, que é o objetivo de estar por aqui, que possamos trabalhar em benefício de nós mesmos, trazendo o equilíbrio que a segurança, a serenidade ao enfrentar os desafios traz para nós. Quando é que nós vamos proceder a essa reforma? É bom não deixar para o amanhã, porque ninguém sabe quais serão as surpresas que nos aguardarão amanhã. É melhor aproveitar e desde logo ir trabalhando em nós mesmos para que haja esse enriquecimento espiritual. Com esse convite de que essa mudança, esse trabalho se faça desde já, nos convida o poeta. Deus pede estrita conta do meu tempo, e eu vou do meu tempo dar-lhe conta. Mas como dar sem tempo tanta conta, eu que perdi sem conta tanto tempo? Para dar minha conta feita a tempo, o tempo me foi dado e não fiz conta.
Não quis, sobrando tempo, fazer conta. Hoje quero acertar conta e não há tempo. Ó vós que tendes tempo sem ter conta, não gasteis vosso tempo em passatempo. Cuidai enquanto é tempo em vossa conta, porque aqueles que sem conta gastam o tempo, quando o tempo chegar de prestar contas, chorarão como eu não ter tempo. Muita paz.